Agora na Band News FM, Por Conta Própria, com Marcos Silvestre e Narley Rezende. Olá, eu sou Narley Rezende e nós estamos aqui com mais uma edição do programa Por Conta Própria, versão ampliada. Aqui ao meu lado, sempre ele, o professor Marcos Silvestre, o tio Próspero. Fala, professor! Hello, meu próspero amigo Narley Rezende. Um grande abraço para você, um abraço todo especial para os nossos amigos e amigas ouvintes da nossa Band News FM. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Narley Rezende. Você tá feliz? Eu tô feliz, professor. Eu tô feliz também, Narley Rezende. Então nós somos 2, nós somos 10, nós somos 10 milhões de ouvintes nesse momento que estão felizes porque nós estamos aqui com mais uma edição inédita do Por Conta Própria, o programa para quem quer conquistar o sucesso sustentável, assumindo a autoliderança da própria vida, sem ficar na dependência do destino, da vontade dos outros, nada disso. Por Conta Própria é o programa para quem quer conquistar independência profissional e liberdade financeira nessa vida, é o programa para quem quer empreender, para quem quer construir o próprio caminho de sucesso, o programa para quem quer ser dono do próprio nariz, tentador isso aí não, dono do seu próprio negócio, do seu tempo, da sua agenda, da sua energia vital. Então o que é que a gente faz aqui no programa? A gente mostra caminhos, a gente dá dicas úteis, a gente dá orientações práticas para você conquistar a sua autonomia, para você fazer negócio, para você fazer dinheiro, como o próprio nome sugere, por conta própria, avançando ali um pouquinho a cada dia, né? Conseguindo prosperar aí de maneira sustentável com o passar do tempo, porque isso é o que interessa pra gente, é o sucesso sustentável. E aliás, né, Narley Rezende, não apenas nos negócios, na vida como um todo, a gente sabe disso, o que a gente quer é prosperidade, é sucesso na vida como um todo. Por isso o programa Por Conta Própria, ele traz para os nossos amigos e amigas ouvintes, vamos dizer assim, uma visão mais humanizada, mais aberta, mais ampla do empreendedorismo e da prosperidade. A gente tem aqui uma abordagem multifocal das 7 principais áreas práticas da vida do empreendedor. A gente fala de prosperidade mental e emocional, a gente fala de prosperidade corporal, de prosperidade financeira, a gente fala de prosperidade empreendedora, lógico, de prosperidade profissional, relacional, as pessoas da nossa vida e o que a gente tem com elas, e a gente fala até de prosperidade espiritual. Tudo isso ao mesmo tempo, tudo junto e misturado, é o que a gente chama de prosperidade integral. E aqui no Por Conta Própria, o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte aprende na prática como usar as ferramentas do empreendedorismo, sim, porque o empreendedorismo tem uma caixa maravilhosa de ferramentas para a gente conquistar a tão sonhada prosperidade integral. Se você quer prosperidade integral, você bateu na porta certa, você tá na rádio certa, na Band News FM, porque aqui a gente tem o Por Conta Própria e o programa de hoje tá simplesmente sensacional, Narley Rezende. No primeiro bloco, a gente vai com as nossas dicas de empreendedores célebres para a gente aprender com quem entende, afinal das contas, aprender com quem entende do riscado. No segundo bloco, né, a gente vai falar da estilingada da taxa Selic essa semana, rapaz. Deu uma disparada aí, como é que isso afeta os nossos investimentos e as nossas dívidas? Muita calma nessa hora, vamos entender isso aí direitinho. E no terceiro bloco, nós vamos falar de um carinha que está bem perto de você aí agora, de mim aqui agora, que é o nosso smartphone. Como é que a gente usa o smartphone com moderação para, ao mesmo tempo em que ele funcionar como uma alavanca de prosperidade na nossa vida, ele não afetar indevidamente a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. Então, vamos lá, meu amigo Narley Rezende, vamos aprender, vamos empreender e vamos prosperar. É isso aí, professor. Vamos aprender, vamos empreender e vamos prosperar. Atenção, você empreendedor ou empreendedora que nos acompanha aqui no Por Conta Própria, lembre-se de que nós mantemos o canal sempre aberto para você mandar a sua dúvida. Siga o Instagram do professor Marcos Silvestre, anota aí, @profsilvestreoficial, prof com E, Silvestre com E e oficial tudo junto, @profsilvestreoficial. Mas bem, professor, então agora nós vamos falar de negócios. Você ouvinte que nos acompanha, fique bem ligado, porque agora vai ter negócio aqui no Por Conta Própria. Vai ter negócio aqui na Narley Rezende, agora vai ter negócio com o tio Próspero, mentor da sua prosperidade integral. Agora nós vamos para a nossa tradicional sessão Sabedoria Empreendedora, pensamentos consagrados
de gente que entende de empreendedorismo para inspirar a nossa vibe empreendedora. Vamos lá, Naley! Bora lá, professor, com o objetivo de trazer as técnicas e ferramentas do empreendedorismo para ajudar os nossos ouvintes a prosperarem em tudo na vida. No primeiro bloco do programa Por Conta Própria, tradicionalmente, nós estamos apresentando aqui alguns pensamentos de figuras consagradas do empreendedorismo em diversas áreas da vida humana, em diversos períodos históricos. Daí, com base nestes ensinamentos de empreendedores e empreendedoras célebres, você, professor, na sua condição de empreendedor, consultor e professor de empreendedorismo, está comentando esses pensamentos de forma bem prática, com o objetivo de inspirar e motivar nossos ouvintes a empreenderem mais e melhor. Bora lá, professor, olha esse pensamento aqui. Eu sei que mudanças podem ser assustadoras, mas faz parte do crescimento. É assim que descobrimos como somos e o que vamos ser. Peraí que eu vou repetir, professor, anota aí. Eu sei que mudanças podem ser assustadoras, mas faz parte do crescimento. É assim que descobrimos como somos e o que vamos ser. Quem disse isso foi a jovem cantora, compositora e atriz americana Miley Cyrus, a eterna Hannah Montana da série da Disney Channel. Olha que interessante, né, Leis? Isso aqui que a Miley Cyrus... Hoje a Miley Cyrus, a Hannah Montana, a eterna Hannah Montana, como você disse, ela é uma empresária, né? Ela é uma empresária vai fazer 30 anos já, né? Já não é mais a menininha que nós conhecíamos lá no passado e tal. E ela fala isso aqui para a vida como um todo, mas é lógico que isso se aplica a tudo que a gente empreende na nossa vida. Porque tudo que a gente empreende passa por mudanças. Uau! Falando em mudanças, os últimos 2 anos, quanto isso chacoalhou a vida dos empreendedores e empreendedoras brasileiras, muitas mudanças. E essas mudanças podem ser, como diz aqui a Miley Cyrus, podem ser assustadoras. Porque a mudança, muitas vezes, ela pega a gente de surpresa. Você está tocando o seu negócio, beleza, está lá fazendo as suas vendas, pum, de repente tem uma trombada lá nas vendas, as vendas começam a despencar, você não sabe direito por quê. Você está indo bem, de repente existe uma explosão de custo de algum item importante que você compra, os preços começam a subir muito na ponta do custo, você, puxa, como é que eu vou repassar agora isso para os consumidores, porque o consumidor nunca quer preços mais altos. De repente você está trabalhando lá, você que tem uma estrutura de pessoal pequena, você perde um colaborador-chave. Mudanças que podem ser assustadoras. Mas aí a Miley lembra a gente que é o seguinte: faz parte do crescimento. Você que é empreendedor e empreendedora já há mais tempo, você que está nos ouvindo agora nesse momento, que já tem essa experiência de empreender, sabe que isso aí faz parte de preparar a nossa musculatura empreendedora, porque como diz a Miley, é aí que a gente descobre como é que a gente é, como é que a gente funciona, como é que o nosso negócio funciona, o que nós estamos colocando de nós no negócio. E a gente descobre o que é que nós vamos ser, que é uma combinação entre aquilo que a gente quer ser como empreendedor, aquilo que a gente quer que o nosso negócio seja, e aquilo que a gente pode, realisticamente falando, ser, aquilo que a gente pode realisticamente fazer do nosso negócio. Isso é crescimento, isso é desenvolvimento, isso é evolução. Empreendedor e empreendedora tem que ser muito bom nesse troço aí. Vamos adiante, professor. Tem mais um pensamento aqui, olha esse outro. Saber não é suficiente, devemos, isso sim, aplicar. Estar disposto não é suficiente, temos que fazer. Espera aí que eu vou repetir, professor, anota aí. Saber não é suficiente, devemos, isso sim, aplicar. Estar disposto não é suficiente, temos que fazer. Quem disse isso foi ninguém menos que Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, olha eu aqui na Lei Resende, plagiando Leonardo da Vinci sem saber, porque eu sempre assino as nossas colunas aqui dizendo o seguinte: coloque tudo isso aqui em prática, porque o conhecimento ele é muito legal, porque ele amplia a sua visão, mas só a prática gera transformação. Aí vai lá Leonardo da Vinci e diz que saber não é suficiente, porque senão a gente fica coletando um caminhão de conhecimento, de técnicas e tudo isso e tal, mas não, Leonardo da Vinci diz: tem que aplicar. E se teve alguém que colocou em prática muitas das ideias que imaginou e tal, esse foi Leonardo da Vinci, grande autoridade para a gente se inspirar na nossa vibe empreendedora. Professor, então é o seguinte, essa semana o Copom do Banco Central elevou os juros básicos do país, a famosa taxa Selic, para 10,75% ao ano. A alta foi de 1,5% numa única tacada e remeteu a Selic novamente à casa dos 2 dígitos. Tem muita gente assustada, professor. E aí, como é que essa nova alta vai impactar os investimentos e as dívidas dos empreendedores? O que é que vai melhorar e o que é que vai piorar?
Assustado não tem motivo para ficar, né, Rezende? Eu acho que é isso aí que você falou. A gente tem que entender o impacto disso aí para nossa vida, tá? Então, de repente, diletos senhores e senhoras, especialistas em política monetária, se reúnem lá no Banco Central e definem que a taxa de juros básica, presta atenção, né? Taxa de juros básica do país, a chamada taxa Selic, que é o nome da taxa de juros básica no Brasil, porque todo país tem a sua taxa de juros básica. No Brasil, ela se chama taxa Selic. Aí, esse pessoal decide que vai ser 10,75% ao ano. É mais ou menos como esse pessoal dizer assim, olha, gente, na prática não vai ter taxa de juros mais baixa nesse país do que 10,75% ao ano. Aí você fala, meu Deus, mas se o básico já está ultrapassando 10% ao ano, imagina como é que fica além do básico, né? Então a gente se preocupa realmente e tal. Mas vamos entender o impacto disso aí, né? Em primeiro lugar, por que é que o Copom, por que que o Banco Central está elevando a taxa de juros básicos da economia brasileira? O motivo alegado é combater a inflação. A questão é que nós estamos com uma inflação muito acelerada e muito maior do que seria bom para todo brasileiro e toda brasileira nesse momento, né? Nós tivemos o ano de 2021 fechando com inflação acumulada de 10,06%, quer dizer, mais do que 10%. A última vez que isso tinha acontecido foi no ano de 2015, todo mundo lembra do famigerado ano de 2015, quando a economia brasileira engatou uma fortíssima marcha ré. Naquele ano a gente teve uma inflação acumulada pelo IPCA de 10,65%. De lá foi caindo, e agora nós voltamos com essa paulada em 2021 de 10%, a inflação correndo a mais de 10%. E aí significa o seguinte... O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa de juros que o governo brasileiro paga para quem aplicar num tipo de título da dívida pública chamado tecnicamente de LFT, Letra Financeira do Tesouro. Lá no Tesouro Direto, que é aquele canal do Tesouro Nacional para o pequeno aplicador, para o microaplicador, a gente chama LFT de Tesouro Selic. Tesouro Selic é aquele título que paga, então, a taxa Selic, justamente a tal da taxa Selic. Bom, quem aplica hoje, tanto o pequeno investidor quanto o grande investidor institucional, do qual o governo depende para rolar a dívida pública, quem aplica em títulos da dívida pública, sabe que hoje, na prática, está fazendo uma aplicação assim muito segura. Muito segura. Na prática, o governo brasileiro pode ser ruim numa série de aspectos. Como pagador da dívida pública, ele honra fielmente seus compromissos, venceu o título, ele vai lá e paga o combinado, venceu a sua LFT, sua Letra Financeira do Tesouro, o seu Tesouro Selic, o governo vai lá e paga direitinho o valor corrigido pela taxa Selic acumulada no período. Essa taxa que o próprio Banco Central determina, então. Bom, então você está fazendo uma aplicação que é praticamente risco zero e o governo está dizendo para você assim, eu pago 10,75% ao ano. Aí você imagina que quando um banco, por exemplo, vai precisar captar dinheiro para emprestar para os seus clientes, no crédito de automóveis, no cheque especial, no rotativo do cartão de crédito e tal, vai captar dinheiro no mercado para emprestar para os seus clientes, já está concorrendo com o governo brasileiro nisso, né? Já vai precisar pagar mais do que esse 10,75% ao ano aí para que tenha competitividade na captação do dinheiro. Quer dizer, quando o Banco Central eleva a taxa de juros, ele está encarecendo o custo do dinheiro para a economia como um todo. Mas só está fazendo isso porque a inflação está muito elevada. Porque o Banco Central sabe que quem aplica dinheiro, quem tem o mínimo de experiência em aplicar dinheiro, está interessado em quê? Em rentabilidade real, rentabilidade acima da inflação. Nenhum aplicador experiente quer aplicar para perder para a inflação. Então não adianta nada falar assim, estou ganhando 10%, mas a inflação está levando 10%, eu estou empatando. Eu estou ganhando 9%, mas a inflação está levando 10%, eu estou perdendo 1% para a inflação. Então, justamente para dar alguma rentabilidade real acima da inflação para o aplicador da dívida pública, e assim o governo conseguir rolar a dívida pública, que o Copom vai lá, por exemplo, é um bom motivo para elevar a taxa Selic e deixar ela um pouco acima da inflação para que dê uma rentabilidade real para o aplicador da renda fixa. Mas olha que curioso, nós não chegamos lá ainda na Lei Rezende, não chegamos lá ainda. Sabe por quê? Porque quando alguém aplica em renda fixa, e aí é uma mexida, é um lado da mexida no bolso das pessoas, dos nossos empreendedores e empreendedoras aqui, o lado da aplicação da renda fixa. Quando alguém aplica, por exemplo, num CDB, pagando 100% do DI,
O DI regula ali com a taxa Selic, então você aplica no CDB pagando 100% do DI, é a mesma coisa que você está recebendo a taxa Selic, 10,75% ao ano. Só que aí tem o imposto de renda sobre o ganho. A menor taxa de imposto de renda, a menor alíquota é de 15%, para quem aplicar pelo menos 2 anos inteirinho e um dia. A partir de 2 anos você paga a menor taxa, que é 15%. Se você arrancar 15% de imposto de renda da rentabilidade bruta que você ganhou de 10,75% ao ano, você vai ficar com 9,14% ao ano, que ainda é menos do que a inflação corrente que nós temos próxima de 10% ao ano, você está entendendo? Quer dizer, então, quem está aplicando na renda fixa tradicional, mesmo com essa alta puxada da taxa Selic, porque a inflação ainda continua elevada, e porque tem imposto de renda nessa história, lógico que tem, a gente sabe que tem, está ganhando menos do que a inflação está levando embora. O aplicador da renda fixa clássica, tradicional, convencional, que é, por exemplo, esse CDB normalzinho, pagando 100% do DI e tal, está apanhando da inflação, assim como quem coloca dinheiro na caderneta de poupança. Com esse nível de inflação, com esse nível de taxa Selic, a poupança deve pagar alguma coisa entre 7,5% e 8% ao ano, quer dizer, ainda está apanhando da inflação a 10% ao ano, tá? Então a primeira mensagem é o seguinte: se você está aplicando em renda fixa tradicional, empreendedora, corra buscar, e já existe, a boa notícia é que já existe, corra buscar no seu banco, corra buscar na sua corretora online, uma renda fixa turbinada, que pague algo mais do que esse 100% do DI no pós-fixado, no CDB pós-fixado, por exemplo, numa LCI, numa LCA, num CRI, num CRA, ou até num fundo de investimento financeiro. Converse com o representante do banco, converse com o agente da sua corretora e peça renda fixa, que ainda é segura, mas renda fixa turbinada. Outra coisa que eu lembro é o seguinte: é melhor a gente aprender a aplicar em ativo de renda variável, é melhor a gente aprender a aplicar em ações. Nos fundos de índices, os ETFs que são negociados na B3. É melhor a gente aprender a aplicar em fundos de investimento imobiliário, ou então nas BDRs, nos Brazilian Depositary Receipts, que é uma forma de você aplicar legalmente aqui no Brasil em correspondentes de ações de empresas negociadas nos Estados Unidos. É melhor a gente aprender a aplicar com segurança na renda variável, nas aplicações de renda variável, para que a gente consiga ter uma rentabilidade diferenciada frente à renda fixa, se a gente quiser realmente multiplicar o nosso dinheiro de forma mais importante, como a gente quer, entendeu? E o que mais que a gente pode dizer dessa alta da taxa Selic? É lógico que ela acaba piorando os juros da praça, né? Nós já observamos alta no juro dos financiamentos, até no financiamento imobiliário, por exemplo. Puxa vida, 1 ano atrás, eu me lembro, a gente falava aqui no Por Conta Própria, aproveita, o momento é bom para financiamento imobiliário, os juros estão nas suas mínimas históricas, estavam mesmo. De lá para cá vem subindo. As taxas ainda são boas, ainda são convidativas, só que a gente tem que ficar esperto, porque se a taxa Selic continua subindo, a taxa do financiamento imobiliário, que é das mais baixas que nós temos no mercado, é verdade, mas ela continua subindo também. E o problema da taxa do financiamento imobiliário é que é uma taxa projetada aí para muitos anos, né? Normalmente as pessoas fazem financiamento imobiliário para 10, 15, 20, 30 anos, então qualquer subidinha na taxa, você sabe, acaba impactando muito as parcelas que a gente paga nesses anos todos, né? Por hora é isso, por hora é o seguinte, hein? É torcer para a inflação recuar. A inflação recua, a taxa Selic recua, os investimentos de renda fixa pagam menos no bruto, mas podem pagar até mais no líquido. O crédito fica facilitado para os negócios, o que faz as ações na Bolsa de Valores bombarem por um outro lado, tá? Que é o lado de facilitação para o ambiente de negócios. Então, assim, o grande problema desse momento que a gente tem que atacar de frente nesse país se chama inflação. A taxa de juros é reflexo da estratégia de combate à inflação que o governo tem tido que adotar. Prosperidade mental e emocional em busca de uma mente mais focada e de um coração mais tranquilo, que é para poder empreender com proatividade e serenidade e ser mais feliz. Bora lá, professor. Professor, todo empreendedor carrega seu smartphone para cima e para baixo, professor. Afinal, esse aparelhinho, ele ajuda na prosperidade dos negócios, não é mesmo? Verdade. Sabemos que o uso desvirtuado do celular pode também comprometer a prosperidade mental e emocional do empreendedor. E aí não é legal.
Que orientações você gostaria de passar a esse respeito para os nossos ouvintes, professor? É importante, viu, Nale Rezende, porque o smartphone, o celular, é um instrumento de trabalho e de vida muito importante para o empreendedor e empreendedora. Que bom que você está me fazendo esse questionamento aqui, tem umas dicas bem legais para passar. Olha, se você, ouvinte, não me acompanha ainda nas redes sociais, dá uma olhada lá no Instagram, hein, no @ProfSilvestreOficial, Prof com esse, ou Vestre com E, oficial, tudo junto, tá? @ProfSilvestreOficial, você me segue lá, que lá tem muita dica bacana, dica prática para você resolver a vida e fazer tudo prosperar. Mas vamos falar do smartphone, vamos sim, Nale Rezende. Você já sabe das coisas legais que tem no smartphone, empreendedora, eu não vou ficar falando muito sobre isso aqui para você não, porque tem coisa bem legal lá, né, bem legal. O problema é o seguinte, a sua prosperidade mental e emocional. Ô Nale Rezende, você sabe, em média, eu vou te perguntar, vamos ver se você sabe, se você tem uma noção, você sabe em média quantas vezes uma pessoa normal, eu não sei nem se normal é o adjetivo aqui, mas tá bom, talvez gente como eu e você, tá bom? Quantas vezes uma pessoa normal consulta o seu celular por dia? Muitas vezes. Imagina. Muitas vezes, cara. Esse muitas pode ter 2 zeros, pode ser de 50 a 100 vezes em média, Nale Rezende, que a gente consulta o nosso aparelho de celular. Ô Nale Rezende, você sabe quantas horas uma pessoa normal, entre aspas, passa no seu smartphone, no seu celular, entre coisas altamente relevantes e importantes para a vida que podem transformar o universo e coisas absolutamente banais? Quantas horas por dia, Nale Rezende? Nossa, algumas horas. Cara, de 4 a 5 horas. De 4 a 5 horas é o que a maior parte das pessoas normais, das culturas ocidentais, como por exemplo a brasileira, passam no seu smartphone. Então nós temos que conversar sobre smartphone, porque como eu disse, tem coisas muito legais e coisas muito ruins, a gente quer ficar com as coisas legais e quer chutar as ruins para fora. Então vamos para essas dicas práticas aqui. Para sermos bem práticos, olha aqui algumas medidas que você pode adotar para aliviar o efeito buraco negro do seu celular. Primeiro, procure manter o seu aparelho celular num ambiente diferente do ambiente no qual você normalmente está trabalhando, está estudando, tá? Você deixa o seu celular, eu sei, essas medidas podem parecer, ai, que doem no primeiro momento, mas você vai ver que tem um propósito aqui. Deixa no outro cômodo da casa, talvez um outro ponto do escritório onde você está lá, tá? Se você, por exemplo, já voltou do home office para o office da firma, tá? O que acontece? De vez em quando você vai se levantar de onde você normalmente está trabalhando e você vai lá consultar os seus serviços de mensagem, você vai lá dar uma passadinha nas redes. A vantagem é que você vai levantar, vai caminhar um pouquinho, vai movimentar o corpo, talvez você tome um copo d'água no caminho, talvez você vá até o banheiro, conferir se o xixi tá branquinho, como deve ser, né? Senão você tá tomando pouca água, e talvez você acabe até tendo aí um tiquinho de interação social de verdade, né? Com gente de carne e osso no caminho, e tudo isso vai te fazer muito bem. Então tente afastar o smartphone fisicamente de você, não precisa ser longe demais, mas não exatamente ali do seu ladinho grudado em você. Outra coisa, faz uma limpeza no teu celular e desinstala todos os apps que não forem absolutamente essenciais. E aí quando você for instalar novos apps, né, só se forem comprovadamente úteis para você, pesquise antes, pegue referências, veja a opinião de quem usa. Lembre-se do seguinte, o app, ele pode até ser de graça do ponto de vista do desembolso financeiro, ok, mas você vai ter que pagar pelo app. Vai ter que pagar pelo app, sabe de que jeito? Com a sua atenção, com o seu tempo, com a sua energia. E tudo isso vale ouro, inclusive pode valer ouro até literalmente, né? Proteja a sua saúde mental. Lembre-se de que as pessoas só postam os seus melhores momentos nas redes sociais, né? E isso é até bem natural. Agora, você tem que se lembrar que também tem gente que, assim, forja melhores momentos para postar nas redes sociais. Tá cheio disso, hein? Né? Ninguém tem aquela pele naquele tom bronzeado e sem berebinha nenhuma na pele, né, Nale Rezende? Ele tá com filtro aí, né, meu bem? A gente tem que lembrar disso, tudo bem. Tá valendo, mas tá com filtro. Não vai ficar deprimido e falar, eu não tenho essa pele. Nem a própria pessoa tem, tá bom? Fica tranquilo e tal. Outra coisa, tentar sair, pelo menos às vezes, e, entre aspas, esquecer propositalmente o seu celular em casa. Quando você voltar, você consulta o que você tem de consultar lá e você se faz a seguinte pergunta: atrapalhou de verdade eu não carregar o celular comigo? Faz essa experiência, porque a resposta muito provavelmente sabe o que vai ser? Não.
não atrapalhou, não fez essa falta toda. Eu consigo viver e respirar se eu ficar por um tempo um pouquinho mais longe, distante do meu celular. Olha só, o meu negócio não vai necessariamente vender menos, a minha empresa não vai necessariamente fechar, os meus concorrentes não vão necessariamente me engolir se eu me afastar do meu celular por 1 hora, 2, quem sabe 3 horas, entendeu? Outra coisa, coloca a imagem do protetor de tela do seu celular, sabe o que? Uma foto da tua família, cara, das pessoas que você mais ama. É justamente para você se lembrar, toda vez que você pegar o celular, que ele pode estar te roubando dessas pessoas. Porque a gente fala assim, eu trabalho, eu dou meu sangue, eu toco meu negócio, que é para poder dar o melhor para minha família, e de repente o seu melhor você tá negando para sua família, porque você tá o tempo todo conectado ali e tal, né? Muita calma nessa hora, maneiração. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção na Lei Resende é nos grupos dos quais a gente participa. Eu digo assim, saia de todos os grupos de WhatsApp e Telegram que não forem realmente essenciais e pense 3 vezes antes de entrar em novos grupos. Preferencialmente, se possível, desista na 3ª vez, tá? Não se torture pelo medo de ficar de fora, como dizia minha avó na Lei Resende. Sabedoria de vó aqui na Lei Resende. Tem festa que é melhor nem ser convidada, meu filho. Então tem grupo de WhatsApp, de Telegram e whatever que é melhor a gente nem participar, nem tá dentro. Resista à tentação de acompanhar todas as discussões e todas as tretas nos grupos virtuais dos quais você participa. Deixa aí que os malucos se escabelem à vontade, se for o caso, sem pra isso alugarem você como plateia cativa desse showzinho de horror que muitas vezes esse pessoal quer dar por aí. Deixa eles lá à vontade, tá? Nos grupos que você permanecer, resista à tentação de interagir sobre assuntos que não sejam estritamente do seu interesse prático, do seu interesse empreendedor. Não vai discutir questão polêmica, tema de política, religião, vacinação, futebol, roubada. Isso aí a gente discute com os amigos mais próximos, cara. De preferência, olho no olho, tete a tete, assim, cabeça a cabeça, entendeu? Você vai se envolver isso nos grupos, dá um rolo danado. Outra coisa, não deixe o seu celular carregando no quarto durante a noite, porque a tentação de ficar consultando o grupo e rolando a tela para cima, antes de dormir é grande. Você acaba indo dormir muito tarde e não dorme o suficiente, né? Tem gente que eu já ouvi dizer que levanta de noite para tomar água, para ir ao banheiro e pega o celular para consultar. Isso é péssimo para o teu regime de sono, né? Por fim, limite-se a conferir os grupos de mensagens e as redes sociais, se você puder, 4 vezes ao dia, quando você acorda, depois do almoço, depois do jantar e um pouco antes de dormir, tá? 5, no máximo 10 minutinhos cada vez, você vai resolver a vida, tá? Use o seu smartphone direitinho, ele vai continuar sendo a alavanca de prosperidade na sua vida e não vai prejudicar a sua saúde mental, emocional e a sua saúde física. O Por Conta Própria, versão ampliada de hoje vai ficando por aqui, mas logo a gente volta na Lei Resende. Graças ao bom Deus a gente sempre volta. Enquanto isso aqui você segue ligado no Tio Próspero, o mentor da sua prosperidade integral. Você me segue lá no Instagram, @ProfSilvestreOficial. Você cola aqui na experiência do tio. São mais de 30 anos ajudando a galera a prosperar. Eu quero ajudar você também a prosperar, mas para isso é o seguinte, você tem que colocar essas nossas dicas em prática aqui. Eu e o Nale Resende ficamos garimpando tudo isso aqui para trazer para você, mas tem que colocar em prática, porque o conhecimento amplia a tua visão, mas só a prática gera transformação. Vem comigo, vem com o Nale, vem com o tio, vamos aprender, vamos praticar, vamos dar a virada e vamos prosperar. Você ouviu Por Conta Própria, na Band News FM.